Fala, meu grande público, fala, meus amigos, como vocês estão? Tudo certo? O Fluminense ganhou, né? Vocês ainda estão acordados neste domingo? Duvido que você não tenha dado pelo menos uns 5 minutos de cochilo, porque que jogo horroroso esse do Fluminense hoje. Eu falo horroroso porque foi muito ruim, sem muitas emoções, sem muitas coisas ali pra gente falar sobre o jogo. Ainda bem que vai vir agora uma data FIFA. Nessa data FIFA a gente vai conseguir reajustar os planos do Fluminense, fazer o Fluminense conseguir respirar melhor, os jogadores terem os seus dias de folga e terem os seus devidos descansos para a gente conseguir voltar bem da data FIFA e a gente conseguir ter essa sequência de 18 jogos até o meio do ano para parar para a data FIFA. Mas isso aqui é a nossa análise, nosso apito final de Fluminense 1, Atlético Mineiro 0. Quando a gente vai analisando esse jogo junto, você vai deixando seu like aí, vai se inscrevendo. Depois vocês me fazem, vocês estão gostando de um cenário aqui mais de frente a frente com o João Pedro, que é aquele que a gente faz aquele pós-jogo ali que eu fico em pé e tudo falando. Eu acho que fica meio cansativo, mas sentado aqui conversando com vocês assim, meio que é uma conversa igualzinho de bar, né? Mas a gente vai indo aqui, a gente vai para um jogo, gente, que o Fluminense veio com mudanças na defesa e mudança no ataque, como eu tinha falado com vocês. O Zubeldia quis trocar as laterais, colocar o Guga e o Guilherme Arana, que são os dois laterais que são tidos como reservas até o momento. Mas depois a volta do Freitas também, que o Freitas não aguenta ficar um jogo sequer fora. Eu acho que o Freitas com o Zubeldia, eles têm um acordo ali muito grande ali, porque tipo, o Freitas fica enchendo o saco para jogar todo jogo, porque é inadmissível, né? O Fluminense fica tendo o Freitas toda hora. O Freitas, mesmo com o corte que ele teve e tudo, levar 8 pontos na cara, mesmo assim quis jogar esse jogo a qualquer custo, jogou com 90 minutos com a touca na cara. Mas. Ai, sono, cara. Desculpa aí, falando bocejando. E para falar desse jogo, depois eu tenho também o Castilho, né, que entrou. E foi um jogo bem ruim do Fluminense, sabe? O Fluminense parecia que ainda estava meio baqueado da derrota contra o Vasco, sabe? Parecia um time que ainda estava sofrendo pela derrota do Vasco, ainda estava sofrendo pelo que aconteceu e tudo. Um time que, mesmo que tenha falado que, pô, vamos dar a volta por cima e tudo, os jogadores tenham se motivado. Estava assistindo, até me equivoquei, que eu posso perdão para vocês, porque eu falei no vídeo pré-jogo que o jogo seria no Premiere, mas na verdade o jogo foi exclusivo do Prime Video. Eu estava assistindo o jogo exclusivamente assim no Prime Video e eu percebi que até os jornalistas lá, o André, não lembro do jornalista que estava falando, não era o Mauro César, era um outro lá. Tava falando que os jogadores depois do jogo de quarta-feira, meio que deram uma cobrada entre si ali para querer mudar esse cenário do Fluminense. E com isso eu pensei que o Fluminense ia vir mais motivado, mas parecia que era mais um cansaço coletivo do time do que próprio os jogadores mesmo que tipo assim quisessem fazer alguma coisa a mais. A gente viu uma partida bem ruim do Martinelli, uma partida mais ou menos do Hércules, uma partida muito ruim do Tio Costa, errando muitas coisas, muitos fundamentos básicos ali. Uma tentativa muito grande do Savarino tentar fazer o jogo acontecer e esbarrando muito na falta de passes, assim, troca de passes errados. O mesmo com a assistência do Canóbio, o Canóbio não muito inspirado para fazer alguma diferença no jogo hoje. E a defesa daquele mesmo jeito. A gente poderia ter sofrido muitos mais gols, a gente poderia ter sofrido, ter perdido esse jogo, ter sido um vexame muito histórico, sabe? Porque a gente tinha um jogo totalmente na mão, com o Atlético Mineiro jogando nada. E mesmo assim. Desculpa aí. Foi mal. Mas mesmo assim, o time do Fluminense foi lá e parece que, sei lá, Deus é muito bom, tem hora para dar uma sorte assim pro Fluminense, porque a gente teve uma falta que o Hulk bateu, o Fábio errou quando foi dar o soco na bola, bateu no ombro do Freitas, assim, quase que ele faz um gol contra, sabe?
Também depois teve cabeçadas, assim, na área, que é de novo fundamento que, cara, não é possível, tipo assim, não tem ninguém idiota no futebol hoje em dia que não consegue ver que o erro do Fluminense principal é a bola aérea, sabe. Se um time quer ganhar do Fluminense, ele tem que fazer chuveirinho na área, porque uma hora o Fluminense vai ceder o gol. Senão, no primeiro cruzamento na área, cede o gol. Mas a gente viu que o Atlético não quis explorar muito esse lado, quis sempre tentar fazer as jogadas ali e tudo, com, com bola rasteira. Mas a gente viu ali que o Atlético conseguiu as melhores chances de novo na bola aérea. Com isso, teve esse ombro do Freitas que quase foi gol contra, depois teve uma cabeçada do jogador do Atlético Mineiro que também quase foi gol, sabe. E James errando de novo tempo de bola. Tipo assim, a gente descobriu, o James ele é muito bom, é um zagueiro veloz, sabe dar bote no pé, é um zagueiro talentoso, mas bola aérea o cara tá errando tudo, sabe. Ou tem que acertar e tem que fazer, tipo assim, fazer um treinamento básico e falar, tipo assim: "Ó, hoje agora eu vou assim eu vou treinar bola aérea", sabe. Aí eu vou treinar bola aérea, eu vou conseguir fazer da melhor forma para conseguir ajudar meu time. Porque se não treinar isso vai ser um vexame, cara. A gente tem um zagueiro que é o Freitas, que não é bom, não passa confiança, e tem o James que não tem tempo de bola, sabe. Aí depois o Castilho, enfim, fez o seu gol, teve sua primeira oportunidade como titular, jogou 90 minutos, fez o seu gol, um gol de centroavante que é brigando na área, conseguiu falar e conseguiu cabecear, sabe. Um gol muito importante do Castilho para dar confiança para ele, porque a gente já estava vendo que o Castilho não era isso tudo, sabe. A gente já estava meio assim e tudo, e deu um cala a boca pra torcida, resolveu o jogo e conseguiu ser o cara que fez o gol da vitória do Fluminense, sabe. Depois disso ele apareceu mais algumas oportunidades, mas sem muito destaque ainda. Eu não lembro de ter tido outra finalização do Castilho, depois do gol, sabe. Vocês veem como que o jogo foi ruim, sabe, e parecia que nenhum dos 2 times queriam jogar. E a gente vai pulando, assim, para o final, pra gente não delongar muito, sobre o que que aconteceu, porque não aconteceu exatamente nada, os 2 times errando. A gente viu o Zubeldia mexendo, pela primeira vez no Fluminense com depois dos acho que nos 41 do segundo tempo. O Zubeldia vai lá e faz 4 mudanças de uma vez, colocando Soteldo, Serna, Ganso e Alisson pra jogar, e tirando o Lúcio Acosta, os 2 pontas, o Savarino e o Canóbio, e tirando o Hércules do jogo, pra tentar dar uma, eh, fortalecida no time, sabe. Ainda bem que o Otávio não entrou, isso é um ponto muito positivo do Zubeldia, não ter colocado o Otávio, sabe. Colocou o Soteldo de novo ali como tirando um ponta de criação, que é o Savarino, e colocando mais um ponta que é também de criação, que é o Soteldo, para jogar ali naquele lugar ali, e a gente consegue entender que o Soteldo é o reserva do Savarino e também o Serna, mas o reserva do Canóbio é o Serna nesse aspecto, ali na ponta direita. Mas a gente viu que não mudou nada do jogo. O jogo até deu uma animada, o time tentou fazer alguma coisa, mas sem muito espaço. De pior da partida para mim hoje foi o Guga, uma partida horrível do Guga hoje. Comprometeu muito o time, que não é à toa que no finalzinho do jogo, quando o Galo teve a sua chance de fazer o último gol, com aquele chute do Renier, que foi em cima do Fábio, fez uma defesa espetacular. Eu estava com muito medo do Fábio depois dele errado, aquele cabeceio, porque eu estava com medo, pô, o Fábio tá com 46 anos, já tá chegando aí, 45, 46, nem lembro mais 40 e tantos que o Fábio tem. Mas eu estava assim: "Caraca, o Fábio já tá ficando velho, tá perdendo tempo de bola". Mas depois o Fábio me surpreendeu, fez uma defesaça no chute do Vitor Hugo no primeiro tempo, e uma defesaça agora no final do jogo, salvando o Fluminense de levar um empate, que isso mudaria totalmente o rumo do jogo, sabe. Seria totalmente de um lado positivo do 3 pontos para um lado negativo, somente com 1 ponto. E o Fluminense de novo entregando, né. E sempre ali no lado do lado direito. Quando o Coelho entrou no lado direito ali, ele fez o que ele queria em cima do Guga. Deu caneta, passou por cima do Guga, o Guga tentou cavar falta e tudo, não conseguiu fazer nada. Pra mim o pior da partida é o Guga hoje, sabe. Tipo assim, teve uma oportunidade de ouro pra a torcida olhar pra ele, vou olhar como um título próprio, próximo titular, sabe, no lugar do Samuel Xavier, mas isso não aconteceu. Mas enfim, Fluminense vence depois desse jogo, depois desse lance aí que quase a gente levou o gol, por falha da defesa novamente.
a gente faz o nosso jogo de número, acho que número 18 no ano, sabe? E a gente ganha mais um jogo e a gente só perdeu 3 vezes até agora, 18 jogos, só 3 derrotas, sabe? Não lembro dos números exatos, porque eu tô contando cada vitória do Fluminense, eu tô sempre contando aqui. Preciso sempre lembrar de quantas vitórias o Fluminense tem para eu sempre atualizar vocês. Mas a gente só tem 3 derrotas no ano. Estamos com 16 pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos para a data FIFA com 16 pontos, que provavelmente vai deixar a gente parado ali no G4, sabe? Dependendo do jogo do Bahia e do Flamengo. E vai deixar a gente ali estacionado ali na terceira colocação e tudo. E vai ser muito bom, gente. Muito bom. Convenhamos que 8 rodadas aí que a gente tem 24 pontos disputados e a gente tem 16 pontos ali, é de muita importância, sabe? Muita importância e é de se valorizar. E tomara que o Fluminense, depois dessa data FIFA, volte ao seu estado normal. Aquele futebol que a gente via, da melhor forma. Só me incomoda ainda que o Zubeldia não conseguiu enxergar um banco onde que ele tenha confiança. A gente vê que o Zubeldia, ele tá sempre mexendo bem depois, bem lá para frente, que ele tá sempre mexendo no time, porque eu acho que o Zubeldia não tá tendo confiança no banco que ele tem hoje para tentar resolver o jogo. Isso transpareceu cada vez mais, né? Porque o Zubeldia segurou os jogadores até os 40 do segundo tempo, sabe? Isso segurando o mesmo time e não mudando. E a gente provavelmente veja que nesse segundo tempo aí, nessa próxima, quando acabar a data FIFA contra o Corinthians, aí vai começar a Copa do Brasil, vai começar a Libertadores. Vão ser 18 jogos, igual o Zubeldia falou, sempre de 3 em 3 dias, sabe? Ou de 3 ou 2 dias, enfim. Vai ser um tempo bom pro Fluminense meio que trocar o time, rodar o time. Então, jogadores que não estiveram minutos agora, provavelmente tenham minutos mais para frente, provavelmente tenham seus tempos, igual a gente está louco para ver como é que é o Midian. Porque não é possível que a gente contratou o Midian, que foi o melhor zagueiro do Uruguai, lá no Campeonato Uruguai. Não é possível que ele é tão pior que o Freitas, assim, que não recebeu chance nenhuma de ser titular até agora, ou de entrar durante a partida, sabe? Então, muito me incomoda isso. Será que é mais um erro do Fluminense? Igual teve o erro com o Santi Moreno. Comprou um jogador achando que é uma coisa, mas é outra coisa, enfim. Tudo que a gente precisa é tirar o Freitas desse time logo e colocar um zagueiro ali que consiga dar confiança pro time para melhorar, sabe? Mas, enfim, agora é tempo de refletir, parar, descansar, porque se a gente continuasse jogando, tendo essa bateria de jogos aí, provavelmente o Fluminense estaria com muitas lesões, desfalcaria mais ainda. Provavelmente a gente tem a volta do Germancano depois da data FIFA. Enfim, vitória é muito importante. Tipo assim, caraca, foi. Então, tipo assim, não sei se vocês seguem o canal de transmissão do Fluminense no WhatsApp. Eu sou um dos que sigo o canal de transmissão do Fluminense no WhatsApp, assim. O Fluminense colocou quem foi o guerreiro da rodada. Ih, até cuspi aqui sem querer. Mas quem foi o guerreiro da rodada? E colocou lá Castilho, Guga, Savarino e Arana, sabe? Tinha que ter colocado o torcedor, porque o torcedor foi muito guerreiro por ter assistido 90 minutos desse Fluminense Atlético sem emoção nenhuma. Mas enfim, com emoção é aqui a gente falando, com a gente analisando. Muito importante essa vitória do Fluminense para a gente ter uma sequência belíssima, sabe? Terminar essa data FIFA vencendo com 3 pontos no Maracanã e a gente voltar no dia 1º contra o Corinthians mais motivado ainda de conseguir mais 3 pontos. Beleza, galera? Deixa seu like aí, se inscreve no canal. Show. A análise passou um pouquinho do tempo aí, mas que vale aí a gente tá falando do nosso Flusão. Show, se inscreve no canal aí, beleza? Deixa o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Desde já eu te agradeço vocês aí. Estamos quase chegando a 250 inscritos. Então, com o apoio de vocês, faltam 3 ali para a gente chegar a 250 inscritos. E, cara, muito importante o apoio de vocês se inscreverem no canal para a gente crescer cada vez mais no YouTube aí, para esse vídeo aqui e esse canal alcançar cada vez mais pessoas aí. E realizando o sonho, meu sonho aí de ser um jornalista muito importante do Fluminense. Beleza, galera? Deixa o like aí, se inscreve no canal, tamo junto e bora pro próximo vídeo. Eu prometo para vocês que depois que acabar essa rodada, vai ter um vídeo analisando a rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza?
Tamo junto, galera. Valeu.